Abra a sua Bíblia aí, Salmo de número 38. Salmo de número 38 vai dizer assim: a dor e o arrependimento do pecador dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravam em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há causa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há causa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá volta, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propingos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem causas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu: ouve-me, para que se não alegrem de mim quando escorregar os meus pés. Eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Amém, queridos? Pastor Simar, Deus te abençoe, meu guerreiro, referência de Deus na nossa vida. Deus abençoe, tá? Sua família, seu ministério, que Deus realize todos os projetos dele no decorrer desse dia na vida do Senhor, tá bom? Te amo, guerreiro. Saudades. Irmãos, então, nós estamos aí, né? Glorificando, adorando o nome do Senhor nessa manhã com o Salmo 38, e a dor e o arrependimento do pecador dirige-se a Deus para obter perdão e salvação, né? Vocês estão ouvindo aí uma música de fundo aí, mas daqui a pouquinho ela para, né?
Então, o que acontece, irmãos? Nós ontem falávamos alguma coisa, né? Porque há uma linha de pensamento que defende, né, a predestinação. Se a pessoa aceitou a Jesus, ela aceitou, pronto, e tá bom. Não, irmãos, eu não vejo isso. Os próprios Salmos, né? E John Wesley, ele era um cara que gostava de entrar nesse assunto, tá certo? Nós somos por natureza arminiana e Wesley, ele debatia muito contra o calvinismo, né? Porque o calvinismo defende que se a sua vida encontrou com Cristo é porque você já estava predestinado a isso. Então não importa o que você faça ou deixou de fazer, porque você já aceitou Jesus, então está predestinado ao céu. E, irmão, todos estão predestinados em Cristo. Todos quanto receberam, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que receber Jesus, mas eu tenho, porque se for assim, irmão, para que ficou essas escrituras? Para que está aberto o local de culto? Para que nós temos que nos reunir ali? Então, nós vemos aqui que se eu estou em pecado, eu tenho que correr para obter o perdão de Deus e deixar minha prática pecaminosa. A Bíblia diz que aquele que deixa o pecado, que confessa o pecado e o deixa, alcança a misericórdia de Deus. Agora, e o deixar? Ah, pastor, mas aí a pessoa aceitou Jesus e tal, e entende-se o seguinte, irmão. A pessoa aceitou Jesus, desviou do caminho do Senhor, a morte chegou a ele, tá? Porque não é estar no local de culto que salva ninguém, é a nossa fé em Cristo Jesus. E aí essa pessoa voltou a cometer pecados, né? Voltou a ferir a palavra do Senhor, voltou a viver uma vida sem santidade, e agora essa pessoa está caminhando para a óbito. Se deu tempo dela se arrepender deste mal, com certeza, a Bíblia diz que o ladrão da cruz, no momento da morte dele, ele confessa lá Cristo, e naquele dia mesmo ele entrou no paraíso com o Senhor, tá certo? Mas houve um reconhecimento que ele estava ali devido aos seus delitos, devido ali as suas transgressões. Então houve um reconhecimento. Então nós vemos aqui Davi, esse é um salmo de Davi, né? Para lembrança, Davi está lembrando de um momento ruim da vida dele. Davi está lembrando de um momento a qual ele andou errante e praticando coisas que o tirou, tá? Da bondade, da misericórdia, vamos dizer assim. Não tirou da misericórdia, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, mas tirou do agrado do coração de Deus. Porque uma pessoa que agrada a Deus, ela procura andar em obediência à palavra dele, se desviando do mal, aplanando seus caminhos. Então Davi está lembrando de um momento a qual ele infringiu a lei do Senhor, ele infringiu a palavra do Senhor, e ali agora ele está sendo perseguido, porque Davi foi um homem que foi muito perseguido. E nós sabemos, irmãos, que quando nós estamos errados com Deus, quando nós estamos ferindo a palavra do Senhor, a alegria, ela sai da nossa vida. Era assim antes de você estar na presença de Deus. Lembra que você procurava ter alegria no quê? Num copo de bebida, num cigarro de maconha, numa cocaína, no crack e outras drogas tantas que tem aí, né? Tem aquelas que são proibidas e tem aquelas que são drogas também, são liberadas, como cigarro, né? Ela consome, a nicotina mata mais do que outras drogas aí. É uma droga que é vendida, pode ser comercializada. Então nós percebemos aí que a gente tentava preencher a tristeza, porque nós não entendíamos que o pecado nos fazia escravo dele. Então a gente andava triste, colocando coisas que nada resolvia na nossa vida. E Davi faz alusão a isso. Davi está dizendo: olha,
olha o que diz aqui: o Senhor não me repreenda, ó Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Irmão, tem pai que quer corrigir o filho, mas está tão irado no momento que ele acaba espancando e não corrigindo o filho, né? Por isso que ele está dizendo: Senhor, não me corrija na sua ira, porque Davi não estava querendo ser espancado por Deus, ele queria ser ensinado pelo Senhor. Ele queria ser ensinado ao Deus a qual ele servia. Olha o que diz o verso 2: porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há causa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa dos meus pecados. Então Davi já estava sentindo, né, a mão de Deus pesar sobre ele. Davi já estava sentindo as flechas. O que é as flechas? O sinal que Deus não estava agradando, né? Aquele aperto no coração que dá na gente, aquela tristeza que dá na gente quando nós procuramos preencher o vazio do nosso espírito com aquilo que não é a presença de Deus. É que você sentiu outra hora, ou que você possa estar sentindo, porque não quer se arrepender deste mal que você tem praticado, dessas coisas que você tem feito, que tem ferido a palavra do Senhor. Então precisamos essa manhã entender o que o salmista está lembrando aqui. De repente é isso que Deus quer fazer você lembrar, quer fazer você lembrar quem você era na presença dele e quem você é hoje fora da presença dele. Tem alegrias momentâneas. Antigamente você deitava e dormia e acordava alegre no outro dia. Hoje você acorda sentindo aquele vazio. Hoje você acorda com a moral, com a autoestima baixa, com a moral baixa, porque as pessoas chegam perto de você e falam assim: olha, você ontem fez isso, eu não acredito, e a vergonha toma. Aí você tem que beber novamente, você tem que fazer uso de droga novamente, você tem que usar as coisas que te afastam de Deus para manter ali a sua cabeça fresca. Então Davi está lembrando isso, e com angústia ele está lembrando, com sofrimento ele está lembrando. Não há causa sã na minha carne. Ou seja, quando nós, irmão, deixamos de praticar este pão, quando nós deixamos de mastigar, de engolir este pão, porque ao engoli-lo ele nos liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós passamos a nossa carne não ter nada de bom nela. É aí aonde vem a depressão, a opressão, a angústia, a tristeza profunda invade a sua vida. E se nessa manhã essa tristeza tem invadido, se neste dia essa tristeza tem invadido, eu te convido, volte para a presença de Deus. Davi vai dizer em outro salmo: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram, mas quando eu confessei o meu pecado, a alegria do Senhor voltou a reinar em mim. Então, enquanto você se cala, querido, enquanto você não deixa a prática do pecado, enquanto você não deixa aquilo que te afasta de Deus, seja romance, seja bebida, seja o simples fato de você não estar indo na casa do Senhor, seja o simples fato, querido, de você estar enclausulado dentro de um quarto, então isso aí é o envelhecer dos seus ossos, que você precisa abrir a boca e confessar o seu pecado diante do Senhor, e Ele é fiel, Ele é justo, verdadeiro para te perdoar. A sociedade pode não te perdoar, a sociedade pode te condenar pelo seu erro o resto da vida, mas Deus não. Deus apaga suas transgressões por amor a Ele. Ele dos seus pecados eles não se lembra mais, se você confessar. Davi está lembrando, mas Deus já não lembrava mais. E aí o que diz? Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. Está sentindo as suas forças minadas? Está sentindo que está um peso sobre você? É isso que as nossas transgressões, é isso que a nossa culpa não confessada traz na nossa alma.
traz na nossa vida. Então hoje, Jesus falou, olha, troca o seu fardo comigo, o meu é suave, o meu é leve. Para de ficar carregando esse fardo sozinho. Para hoje. Abra sua boca, fala, Deus, perdoa as minhas transgressões, eu quero trocar o meu fardo com você, porque o fardo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é suave. Senhor, troca comigo, porque já está pesado demais para mim, mas não depende só de Deus, depende da sua atitude neste dia com o Senhor. As minhas chagas serão mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Parece a sua realidade, querido. E segue o texto, porque as minhas ilhagas estão cheias de ardor, e não há causa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rungido por causa do dessossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Olha que Davi, que palavra poderosa que Davi está liberando em Deus. Olha que maravilha ele ter lembrado desses momentos para poder te ajudar agora. Sua vida está se assemelhando a esses textos que eu acabei de ler, esses versículos que eu acabei de ler. Então, querido, é momento de você se achar em Deus, é momento de você entender que Ele é o seu auxiliador emergencial, é momento de você entender que Ele é manancial de vida para você, é momento de você se arrepender e dizer, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Qual é o seu desejo nessa manhã? É continuar andando encurvado, é continuar andando com essa carga que nem você tem aguentado. Essa carga tem cheirado mal, não só diante das narinas de Deus, mas diante de você também. Abre os seus olhos hoje, abre o seu coração e receba essa palavra. O versículo 10 vai dizer assim, o meu coração dá voltas e a minha força me falta, quando a luz dos meus olhos até essa me deixou. A tristeza profunda estava no salmista. O brilho dos olhos dele já era ofuscado pela tristeza, pelo desânimo. E ele está clamando ao Senhor. Ele está dizendo, olha, os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Está todo mundo se afastando dele. Os amigos não aguentam ver ele padecendo, porque não quer deixar a transgressão. E ele está dizendo, os meus familiares, até eles, as pessoas mais próximas, afastam-se de mim, porque não acham prazer nele, querido. Esse mal não está só te afastando de Deus, mas está afastando as pessoas de ti. E você precisa rever isso nessa manhã. Você precisa confessar as suas transgressões. E também os que buscam a minha vida me armam laço. Irmão, quando você está afligido, quando você está triste, quando você está fazendo uso de coisas que não provêm da palavra do Senhor, você vira presa fácil para o seu adversário. Também os que buscam a minha vida me armam laço, e os que procuram o meu mal dizem causas que danificam, e imaginam
astúcia todos os dias. Olha como é que Davi ficou uma presa fácil. Porque você já viu? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Há momento da nossa vida que a gente está tão afligido, tão cabisbaixo, tão entristecido, tão desmotivado. Não acreditamos mais em muitas coisas. E às vezes situações não é nem conosco. E nós nos sentimos afligidos. Às vezes as pessoas estão falando de outra pessoa, a gente acha que é com a gente, conosco. A gente já acha que é conosco. Porque a gente está tão inferiorizado que qualquer coisinha que fala nos machuca. É esse estado que estava chegando o salmista. É esse estado que de repente você está enfrentando. Mas é você que precisa tomar uma posição nesse dia. É você que precisa se levantar e entender que o Deus da sua salvação está esperando só uma atitude sua de arrependimento. E eles maquinam o mal contra ele todos os dias, todos os momentos. Imaginam a astúcia contra ele. Mas olha o que ele faz, irmão, dentro disso tudo. Ele traz o quadro crítico que ele estava passando, enfrentando. Mas no verso 13, ele vai dizer: mas eu, como surdo, não ouvi, e como mudo, não abri a minha boca. Aí ele está dizendo em relação ao que? Ele está dizendo em relação às intrigas. Ele está dizendo em relação do que eles tramavam contra ele, os insultos que ele recebia. Ele se calou, ele se fez de surdo, ele se fez de mudo. Aí no verso 14 diz assim: assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Ou seja, ele não atribuiu a Deus aquilo que ele estava colhendo porque plantou aquelas atitudes. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Ele sabia que o que ele estava colhendo era fruto da irresponsabilidade dele com a palavra do Senhor. Era fruto de uma vida de uma pessoa sem a presença de Deus. Um homem que outra hora guerreou as batalhas de Deus, agora fraquejou diante do pecado, diante de situações que levaram o afastamento diante de Deus, mas ele não abriu a boca para murmurar contra o Senhor. Ele sabia que ele estava com aquelas calamidades, porque ele havia procurado fazer aquilo que não agradava o Senhor. Pastor, você está falando isso para me condenar? Não, irmão. Estou falando isso para você nessa manhã, inspirado pelo Espírito Santo, para você que entenda, para que você venha entender que o nosso Deus é longânimo, misericordioso, e Ele se preocupa com você. E Ele está esperando simplesmente o momento da sua lucidez para poder te resgatar com mão forte. Fala isso nessa manhã para Ele, porque em Ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Aí Ele continua dizendo: porque dizia eu, ouve-me, para que não alegrem de mim quando escorregar o meu pé. Eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim. O coxear aqui, irmão, é coxear entre dois pensamentos. Eu volto ou eu fico na prática? Eu volto para a presença ou eu continuo sem a presença? É aquele momento que nós coxeamos dois pensamentos. E quantas vezes, diante das provações, diante das lutas que nos vêm, ou que nós procuramos ela com as nossas mãos, coxeamos dois pensamentos.
O salmo de ontem nós falávamos sobre a prosperidade do ímpio que vai passar. Quantas vezes nós não cocheamos dois pensamentos? Que outra hora, quando eu estava fora da presença de Deus, as coisas eram mais fáceis para mim. Era mesmo. Era mais fácil, porque o diabo te dava de mão beijada, mas você pagava um alto preço. Você tinha que servir ele, fazer coisas que Deus não te chamou para fazer. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa dos meus pecados. Olha aí, olha o salmista dando a solução. Ele está cogitando aqui, cocheando dois pensamentos, mas ele está dizendo, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Irmão, não adianta, minha irmã, não adianta você virar ano e procurar o seu pastor e dizer, não, o ano que vem eu vou me consertar, pastor, eu vou melhorar. Não adianta você só ver o seu erro, você tem que deixá-lo. Não adianta ser só de palavra, você tem que confessar e largar. Não adianta, amado, porque entra ano e sai ano, eu ouço as pessoas falando, não pastor, o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem eu vou me consertar, o ano que vem... O ano passado eu cheguei a falar, não fala, faz. E Davi está dizendo, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. O seu inimigo, irmão, ele está como um leão, rugindo, procurando oportunidade para te tragar. Essa manhã, este dia, é dia de você fazer o que o salmista está dizendo, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Porque o seu inimigo, querido, ele é astuto, ele está esperando uma brecha sua para poder te aniquilar. Os que dão mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Então Davi era perseguido porque ele não sentava à mesas dos homens maus. Então por isso ele era perseguido por fazer o bem às pessoas. Faça o bem, seja uma pessoa de bem, não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Jesus está procurando um amparo em Deus. Davi está procurando um amparo em Deus. Davi está procurando dizer a Deus, Deus, não afasta de mim, porque eu sem o Senhor não sou nada, o Senhor, sem eu, o Senhor é tudo, o Senhor continua sendo Deus. Não me desampares, Senhor, não me deixes, meu Deus. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Quem é a sua salvação? Quem é a sua salvação? Quem é o seu auxílio? Quem é o guarda de Israel? Quem é aquele que te sara? Então, esse dia, querido, é dia de olharmos para dentro de nós. Este salmo de Davi está lembrando, trazendo a lembrança este momento difícil a qual ele enfrentou na escuridão, sem a luz de Deus sobre a vida dele por causa das suas iniquidades. É momento de nós trazermos à memória, querido, aquilo que está nos afastando do caminho do Senhor. Davi está lembrando, Davi não só lembrava de coisas boas,
porque as coisas ruins o aproximou mais de Deus. Davi, então, no Salmo 38, está dizendo: olha, Senhor, não me corrija na tua ira. Eu sei que eu estou errado. Eu sei, Senhor, que as situações dos meus adversários avançam contra mim porque eu vacilei. Eu tenho deixado a desejar. Eu sei que essa enfermidade avança sobre mim, Senhor. Eu sou o maior culpado dela. Eu sei que essa depressão me pega porque eu sou o maior culpado. Eu não gosto de conviver com pessoas. Eu gosto de ficar isolado. Isso é presa fácil, querido. Primeira coisa do seu adversário é te isolar, porque você só é uma presa fácil para eliminar você. Aí entra a tristeza profunda, aí entra a questão do brilho dos olhos quando você está bem. As pessoas, o seu semblante, ontem nós falávamos sobre isso, pessoas que quando está bem mesmo no Senhor, em todo sentido, até o semblante dele muda, fica mais brilhoso, ele fica mais receptível, mais alegre. Então, quem sabe nessa manhã, o motivo dessa alegria não está aí, não é porque você se calou diante das suas iniquidades, e os seus ossos estão envelhecendo, lhe faltam força, como diz o salmista. Há uma carga pesada que ultrapassa a minha cabeça já, e me faltam forças. Você já não está conseguindo carregar isso sozinho, pede ajuda, procure ajuda, busque ajuda. Busque a ajuda do seu líder, busque a ajuda do seu diretor, de mulher, de homem, de jovem. Busque ajuda, querido. Busque ajuda. Não se cale, não guarde esse pecado, porque ele está te consumindo. Busque ajuda. Você sozinho, você não vai conseguir se libertar dele. Pastor, mas eu já busco ajuda, eu oro. Tem momentos, querido, que não só é em Deus que você tem que buscar ajuda, no seu próximo. Peça socorro. Agora, vai pedir socorro, mas queira mudança. Queira ser confrontado pela palavra. De repente o que você vai ouvir não é o que você gostaria de ouvir, não pode ser o que você quer ouvir, porque senão Deus não é Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você olhe para dentro de você e vê as flechas que Deus tem mandado, encravado em você para o seu arrependimento. Aquele que confessa suas iniquidades e deixa, alcança a misericórdia. Aí Davi termina dizendo, verso 22, apressa-te em meu auxílio. Irmão, quando você abrir, minha irmã, o seu coração e de todo o seu espírito, de toda a sua alma, buscar mesmo ajuda, Ele vai ser o seu auxílio, Ele vai ser o Deus da sua salvação. Agora traga a memória, busca lá no fundo, como a gente costuma dizer, do baú, tudo que te afastou da presença de Deus, e coloque isso para fora hoje. É isso que está te matando. É por isso que você está depressivo, toma remédio e não resolve nada, porque há pecados aí dentro que você cuida deles, há pecados aí dentro que você cria ele como bichinho de estimação e que precisa ser colocado para fora. Há pecados aí dentro que você guarda em 7 chaves,
que precisa ser confessado. É por isso que toda ajuda que você tem procurado, cientificamente falando, não tem surtido efeito. Porque aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito, medicamento não vai resolver. Então, você precisa. É por isso que mesmo com o uso de medicamento para dormir, você não consegue dormir, porque já não tem paz. Porque ele não pode dar a paz que Deus pode dar. Hoje é dia de atitude. É dia de você se posicionar em Deus. É dia de você não ficar guardando mais no cantinho da bagunça da sua vida esse pecado de estimação. É dia de você deixá-lo, para que esse fardo saia da sua vida, para que você encontre descanso em Deus, porque seu descanso até agora foi em outras coisas e você não tem andado descansado. Ao contrário, você tem andado em tristeza, você tem andado encurvado, porque está pesado nos seus ombros, está além da sua força e você ainda não entendeu isso. É manhã de você entender isso. É dia de você entender que o Deus da sua salvação chega hoje na sua história. Chega hoje na sua vida. Se você assim permitir chegar. Para de tratar esse pecado como bichinho de estimação. Coloque isso para fora. Não espere Deus deitar sorte. Não espere Deus apontar para dentro da sua casa. Porque quando isso acontecer, talvez não tenha mais esperança. Não espere a ira de Deus ser derramada sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Davi está lembrando porque ele quer colocar esse momento para fora da vida dele. Ele não quer mais viver com isso dentro dele. Então é momento de você entender isso. É momento de você deixar a presença do Espírito Santo entrar lá e mexer nessa bagunça que está ao seu interior. É momento disso. Amém? Nós queremos louvar a Deus aqui pela vida do diácono Ronald, sua família, pastora Cirlei, Isabelle, Wallace, Brenda, seu casal de filhos. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, tá? Cada um, da irmã Tânia Luzia, irmã Maria Luzia está aqui com a gente. Nós vamos estar orando pela sua saúde, guerreira, saúde da sua mamãe, tá? Quero agradecer a Lila, a Elaine, a Adriele, tá bom? Daniele Andrade, nossa pastora lá em Itamaraty de Minas, nosso pastor Simar, essa tenda Simar aí é o pastor Simar, é o Simar, esposo da irmã Daniele, pastor Simar, né, esposo da irmã Daniele, minha esposa Érica, diaconisa Telza, tá certo? Que Deus venha abençoar, querido, a vida de vocês nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Daqui a pouquinho estamos encerrando, tá? A palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te glorificar, queremos te adorar, queremos bendizer o teu nome na beleza da tua santidade, meu Deus. Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero citar esses nomes, ó Pai querido, alguns passaram, outros estão conosco, ó Deus amado. Quero, ó Pai, agradecer o Senhor pela vida da minha irmã Lília, meu Deus querido, a caçula das mulheres, pela vida, Senhor, da Elaine, pela vida, Senhor, da Adriele, da Daniele, ó Pai querido, pela vida do pastor Simar, pela vida, Senhor, da Érica, da Telza,
da Maria Luzia, nossa irmã Tânia, pela vida do, ó Pai querido, irmão Ronald de Lacerda, meu Deus querido, a sua família, sua esposa, seus filhos. Deus, nessa manhã eu quero louvar o Senhor pela minha vida também. Meu Deus querido, ó Pai, enquanto eu me encalei, os meus olhos, meus ossos, Senhor, se envelheceram dentro de mim. Enquanto, ó Deus, ó Pai, eu não coloquei para fora, eu não deixei o Senhor entrar no cantinho da bagunça na minha vida. Enquanto, ó Deus, eu não deixei o Senhor acender a lamparina que vai revelar, que vai expor, meu Pai querido, que está sujo dentro de mim. Os meus ossos se envelheceram dentro de mim. A carga, Senhor, que hoje carrego, ó Pai, em não entender, meu Deus querido, que eu preciso mudar, que eu preciso deixar o Senhor entrar, ó Deus, ó Pai, naquele pecado de estimação e arrancar ele de dentro de mim, Senhor, arrancar ele da minha mente, do meu coração, da minha vida, do seio da minha família, Senhor. Meu Pai querido, ó Pai, o fardo vai ficar pesado, eu não vou ter força, Senhor, como nós não temos, sem a presença do Teu Espírito Santo, sem a presença do Senhor para nos guiar nessa manhã, Senhor, para nos convencer, Pai. Os dardos do Senhor já é lançado, as mãos do Senhor já é pesada sobre nós, Senhor, para não nos matar, mas para nos fazer, ó Pai, nos arrepender das nossas transgressões, Pai, para que nós possamos deixar o Senhor governar toda a nossa vida, não só um cômodo ou outro da nossa vida, mas todo o nosso ser. Meu Pai, que nessa manhã, essas vidas que me ouviram, que vão ouvir, Senhor, essa mensagem, ó Pai amado, meu Deus, que tenha sua vida transformada, meu Deus querido, ó Pai, nós ministramos cura nessa manhã, eu ministro saúde sobre o corpo da irmã, ó Pai, Tânia Luzia, sobre o corpo da sua mãe, da sua tia, meu Pai, aqueles irmãos que vão ouvir, que estão enfrentando momentos delicados na saúde, meu Pai, cura, ó Pai querido, de dentro para fora, meu Pai amado, para que eles venham entender a vontade do Senhor e, ó Pai querido, refrear, ó Deus, a sua vida no Senhor, para que os inimigos, ó Pai, não venham tragá-lo, não venham tragá-la, meu Pai querido, que nessa manhã, aonde, ó Deus, a enfermidade está tentando imperar, que a cura, por favor, Senhor, chegue lá nessa manhã. A enfermidade, eu te digo, sai agora desses ossos, sai agora desse rim, sai agora dessa coluna, sai agora dessa garganta, sai agora desse coração, desse sangue, oh meu Deus, desses tendões, dessa articulação, meu Pai, que a cura adentre agora esse corpo, banindo dele agora, ó Pai querido, todo oculto, ó Pai amado, que seja, ó Pai, expurgado agora, que seja lançado por terra agora, Senhor. Pai, eu ministro paz dentro deste lar, eu lanço uma palavra, Pai, de paz, de ordem na vida desse irmão, na vida dessa irmã, de confronto do Teu Espírito contra a carne, contra a alma dele, Senhor, que ele não ceda os encantos da alma, que ele não ceda o encanto da sua vontade, mas que ele tome a sua cruz, Senhor, a cada manhã, a cada dia, ó Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, as ovelhas do Senhor, do aprisco MW Atalaia, que fazem parte do grupo de risco, Senhor, protege, guarda a saúde, guarda as nossas crianças, nossos idosos, nossas mulheres, homens, Senhor, nossos jovens, moças, Senhor, os nossos adolescentes, meu Deus, que a graça do Senhor, Pai, os ache nessa manhã e que haja arrependimento do seu mau caminho e que a paz do Senhor, que o fardo do Senhor, que é leve, que é suave, seja, Pai querido, trocado pelo fardo pesado dele e dela. Meu Pai, assim eu ministro a bênção, assim eu ministro a vitória, Pai querido, sobre a vida dos seus filhos nessa manhã. Meu Deus querido, ó Pai, que nessa manhã seja uma manhã de resposta, que esse dia, melhor dizendo, seja um dia de resposta, seja um dia, Pai, de vitória, seja um dia, Pai querido, que eles venham colher, meu Deus querido, ó Pai, a bondosa, ó Pai, semente que o Senhor tem dado. Meu Deus, que nessa manhã o seu corpo físico
venha colher, meu Pai querido, saúde, venha colher entendimento da tua palavra, venha colher refrigério, venha colher paz, venha colher felicidade, venha colher, Senhor, leitos vazios, ó Pai, famílias restauradas para a glória do teu nome. Deus, toma a nação brasileira nas tuas mãos, ó Pai querido, toma, Pai, a parte governamental de nossos países, ó Pai, estados, ó Pai querido, municípios, meu Deus amado, que a bondosa mão do Senhor esteja nos guardando, nos livrando, nos dando a vitória para a glória do seu nome, Senhor. Nós queremos abençoar, meu Pai, cada família, ó Pai querido, que nos ouve e que nos ouvirão da mesma forma, ó Pai querido, aquilo que está fora do lugar, aquilo, ó Deus querido, ó Pai, que precisa ser endireitado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo, ó Deus, que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser liberto, meu Pai querido, tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o poder, a unção, o fogo do teu Espírito Santo, que essa pessoa seja visitada agora por esse Espírito, que esse lar seja visitado pelo seu Espírito, que essa empresa seja visitada pelo teu Espírito, que neste momento agora, que a mudança que o Espírito Santo sabe fazer em nós, ó Pai, seja concretizada na nossa vida. Deus, eu abençoo o vizinho da direita, eu abençoo o vizinho da esquerda, o da retaguarda, o da frente, o do alto a baixo, meu Pai querido, cerca as famílias do bairro Jardim Atalaia com o teu poder, com a tua graça, que o teu Espírito traga arrependimento nessa manhã, mudança, ó Pai querido, de dentro para fora. É o que eu oro e abençoo o teu povo nessa manhã, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Nossa irmã Suzane Torres, Deus te abençoe, querido, e te guarde, toda a sua parentela. Irmão, você que não acompanhou, né, a mensagem na íntegra, é só nos procurar, Pr. Malaquias, ou também pelo nome Malaca Cristão, lá no YouTube, tá certo? Vai lá, assiste, nós vamos postar daqui a pouco lá, assiste lá, essa palavra poderosa do Salmo 38, se possível, inscreva-se no canal, tá bom? É só clicar na letrinha vermelha lá, vai estar lá assim, inscreva-se no canal, clicou lá, ativa o sininho, que cada mensagem que nós colocarmos lá, você vai receber uma notificação e vai estar, né, aí, sem perder nada, amém? Divulgue esse canal aos seus amigos, né? Se essa palavra, se esse café com palavra, café com pão, tem surtido efeito na sua vida, vai lá, compartilha com seus amigos, tá bom? O intuito nosso não é ficarmos famosinhos, o intuito nosso é divulgarmos a palavra do Senhor, alcançarmos todos quanto o Senhor tem nos dado. Então, sempre no horário de 9 horas, mais tardar 9h15, nós entramos aí com pão e café, tá? Aqui eu tô tomando meu cafezinho e comendo pão. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu dia, que Deus venha abençoar o dia da sua família. Oh, que alegria, irmãos! Entrou aqui agora nossa irmã Janete, do estado do Rio de Janeiro ali. Quanto tempo que eu não falo com essa guerreira. Que Deus te abençoe, saudade de vocês aí, que Deus abençoe a vida do seu esposo, do seu filho, da sua filha, tá? O comércio de vocês aí, a gente tá sempre orando por vocês aí, que são pessoas que Deus colocou no nosso coração, tá bom? Então, procure lá, Pr. Leonardo Malaquias, no canal do YouTube, inscreva-se lá no nosso canal, tem alguns cultos nossos lá. Agora nós paramos com o culto online, né? Porque voltamos à atividade na igreja. E lá na igreja nós não temos. Entrou meu filhão aqui também, Diácono Niverton. Ontem ele esteve aqui em casa, quando eu saí ele já tinha ido embora. O que acontece? O
procura a gente lá, inscreva-se no canal. E, como eu estava falando, então voltamos à atividade lá. Não temos internet na igreja ainda para transmitirmos o culto simultâneo, né? Tem muitos pastores fazendo isso, mas nós não temos esse recurso ainda. Mas sempre pela manhã, às 9 horas da manhã até às 9h15, nós estamos com café com pão. Amém? Café com pão, para poder alimentar o seu homem espiritual, sua mulher espiritual. Então, você que não acompanhou na íntegra essa mensagem, corre lá agora no YouTube, tá? Agora não, né? Porque eu tenho que fazer aqui colocar lá, mas eu creio que até a noite já vai estar incluso lá no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Então, divulgue isso amanhã. Aguardo vocês às 9 horas da manhã, reforçando aqui os avisos, nossos cultos no local de tempo, tá? Segunda-feira nós temos as Déboras com as mulheres, tá bom? Que é o Curada para Curar, com a nossa irmã missionária Márcia Gomes. Terça-feira nós temos a intercessão jovem, no caso hoje, às 20 horas, com o diácono Niverton e diretor da Mocidade e eu, tá? Hoje às 20 horas, semana que vem nós voltamos no horário normal de 20h30. Na quarta-feira nós temos a EDD, que ainda está suspensa essa semana, e na quinta-feira nós temos o GECEL dos jovens, na casa da irmã Poliana. Na sexta-feira nós temos o Morrer para Poder Viver, culto de libertação, no local de culto, às 19h30. E domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, com a nossa missionária Tânia Luzia, superintendente. E domingo à noite nós temos o culto de ação social com o nosso presbítero Cláudio e irmã Eurídice, tá? Apesar que eles são do grupo de risco, não tem vindo, mas nós vamos continuar fazendo o culto para eles aí, até restabelecer eles aí. E temos no terceiro domingo com a missionária Ana Augusta o nosso culto de missões, tá bom? Já vai preparando aí sua oferta de missões aí, para a gente voltar a estar abençoando aí os missionários aí que nós adotamos, tá? A irmã Mila fez uns pedidos aí no grupo lá que a missionária Ana colocou. Vamos estar orando sim, tá bom? E na segunda também, irmão, nós temos o GECEL de homens, tá? Os guerreiros do Senhor aí têm se reunido também na segunda-feira. Então, que você participe de uma dessas atividades na casa do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, que muita paz de Deus, que muito confronto do Espírito Santo, ao você ler esse Salmo 38, faça no seu coração. Você que quer, antes de eu acabar, compartilhar um testemunho aí, irmão, faça isso. Compartilhe um testemunho conosco do que Deus tem feito na sua vida aí, com a nossa vida aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você venha compartilhar para que as pessoas venham saber do que Deus tem feito na sua vida. Beijinho, meu amor. Se eu conseguir hoje lá para casa da mamãe, eu chegando lá eu te aviso, tá bom? Então assim, eu estou muito feliz com o que Deus tem feito, tá? Tem um sol ameaçando a querer sair aqui, para dar uma esquentadinha, e de noite nós temos que ter cuidado, né? Que aí esfria. Tá bom, querido? No mais, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deixa eu continuar fazendo algumas coisas aqui, tá bom? Para não perder o costume, beijinho do gordo. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.